Secretário Hélio, presidente dessa casa, os deputados, as pessoas que acompanham a nossa reunião, os servidores do Estado de São Paulo. Aqui tem uma questão importante. Primeiro, de plano. A renegociação da dívida de São Paulo já está valendo desde julho do ano passado. Aliás, o governador só não entrou no vermelho ano passado, o Estado de São Paulo, porque o Alckmin foi um dos articuladores da suspensão do pagamento da dívida de São Paulo. Isso precisa ser dito. Eu sou um defensor da renegociação da dívida de São Paulo. Todos aqui nós devemos defender, inclusive, a suspensão dela, porque ninguém aqui tem título da dívida pública do governo. Quem tem título é o Olavo Setúbal, que foi prefeito biônico de São Paulo na ditadura e é o dono do Itaú. É a família do Bradesco, é a Rede Globo de televisão, são os bilionários desse país que não trabalham e vivem mamando no governo. O ano passado o governo deu 400 bilhões para as oligarquias do país. E não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para gerar emprego e para pagar bem os nossos servidores públicos. Então o governo do Estado de São Paulo estava sem dinheiro por conta da crise. E aí o Alckmin foi lá em Brasília e fez essa renegociação. A renegociação foi bom por um lado, porque liberou 7 bilhões só no último semestre do ano passado para poder pagar as contas do Estado de São Paulo. E nós vamos ficar pagando o mínimo durante 2 anos. Estamos pagando o mínimo esse ano. É 25% e depois vai crescendo até em 2 anos voltarmos a pagar o que pagávamos antes. Eu quero pedir para colocar aqui no telão, porque quem fez a renegociação primeiro em 97 foi esse governo. Na época o governador era o Covas e o presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Só o outro slide, amigo. A dívida na época era por volta de 50 bilhões, se atualizarmos dá 170 hoje. E ela tinha um indexador, que veio até o ano passado, o IGPDI mais 6. Se nós compararmos a variação do IGPDI mais 6, de 98 até 2016, que foi quando valeu, a dívida de São Paulo variou para 1.295%. E aí, qual era o acordo na época do Covas com o Fernando Henrique? Olha, Fernando Henrique, a gente renegocia a dívida, só que nós vamos pagar ela. E foi vendido isso para todo o povo de São Paulo. Vamos pagar como? Põe o outro slide. Vendendo o patrimônio de São Paulo. E aí vendemos tudo, ó. Vendemos a FEPASA, a CPFL, reajustaram a conta de energia 17%. O Brasil tinha uma das energias mais baratas do mundo, o setor eletrointensivo exportava, faliu o setor eletrointensivo no Brasil. O Brasil hoje tem uma das tarifas elétricas mais caras do mundo. Vendemos a Electro, a Bandeirantes, a Comgás, a CESP, Paranapanema, a CESP, Tietê, o Banespa, e mais um monte de coisas, estradas, vendemos tudo o patrimônio de São Paulo. Arrecadamos mais ou menos 36 bilhões, 37, se atualizar dá um pouco mais hoje. E a dívida está quanto? Pagamos a dívida? Não, porque IGPDI mais 6, 1.200, sabe quanto que a dívida está hoje? Em 230 bilhões de reais. E aí, o governador foi lá em Brasília e conseguiu um perdão por 2 anos. Só que em contrapartida, esses 2 anos dá uma folga para ele, está pagando suas contas, vai lançar uns investimentinhos, uns caraminguá, para poder posar bem na foto na eleição do ano que vem, vai posar de que é um prefeito, é um governador gestor, porque o Rio de Janeiro está quebrado, o Rio Grande do Sul está quebrado, e São Paulo não está quebrado, né? E vai ser a plataforma dele de campanha o ano que vem. O problema é a contrapartida. Está entregando a saúde, a educação e os servidores de bandeja para o Itaú, para o Bradesco, para o Santander e para as famílias bilionárias desse país que vivem pendurado na dívida. Essa é a contrapartida. Essa é a contrapartida. Está entregando o povo de São Paulo. E daí não é por 2 anos, secretário, porque o governo vai terminar. Terminando o governo, próximo que vem, vai valer esse acordo. E aí tem um problema aqui em relação à dívida. Só para concluir, senhor presidente. O novo indexador é o IPCA, que é a inflação. E ele vem com mais 4%. Então a dívida de São Paulo depois de 2 anos, ou seja, o ano que vem, passadas as eleições, vai voltar a crescer acima da inflação. Então o nosso estoque vai aumentar. Só que a dívida hoje, ela tinha um teto de pagamento da receita corrente líquida real de 13%. Você deve para a agiota 1 milhão, mas você pode pagar no mês um teto de R$100.
você sobrevive. A dívida cresce, mas você sobrevive. Temos um teto aqui em São Paulo. O teto está desaparecendo. E aqui é uma questão importante. O governador, na medida em que a dívida vai crescendo, porque o indexador de 4% vai pressionar, ele vai sentir a necessidade de comprimir ainda mais as outras áreas do Estado de São Paulo. Portanto, no longo prazo, essa renegociação foi danosa ao Estado de São Paulo. No curto prazo, deu uma folga, só que também vai arrebentar com os serviços públicos e os nossos servidores que já conhecem o ajuste fiscal há 3 anos. Então, da bancada do PSOL, quero deixar aqui registrado. Nós vamos votar contra o projeto 920, porque ele é contra o interesse do Estado de São Paulo.